dia bastante especial para a BR, né? Um evento bastante dinâmico e importante, né? Não só do ponto de vista do que significa o evento aqui em Brasília, dentro da Agência Nacional de Águas, mas no contexto histórico. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, porque aconteceu uma coisa muito interessante, né? Muitas das apresentações aqui colocadas, aparecia muito o pesquisador Caramori, né? Como referência dessa questão de águas urbanas. Queria que você faça um pouquinho dessa sua percepção desses dias aqui, nesse encontro. Obrigado, Cristóvão. Primeiro que é uma satisfação muito grande estar aqui, porque esse evento eu acho que foi crescendo e ganhando importância dentro da nossa comunidade. Primeiro que ele surgiu dentro de uma visão muito técnica de hidrologia urbana, né? Então era muito foco em quantidade, em balanço, né? E depois a gente conseguiu trazer uma percepção mais abrangente, apesar de que eu acho que talvez nesse evento aqui a gente tenha tido ainda uma temática muito focada na drenagem em si, mas a gente conseguiu trazer um conceito de águas urbanas mais forte, né? A partir daí talvez de 2005, um pouquinho depois, né? E se por um lado a lei em 2007 nos trouxe o conceito de manejo de águas pluviais, na prática isso ainda está muito distante, né? E transformar isso em políticas públicas mais distante ainda. Esse evento aqui dentro da ANA tem um significado especial, tem esse significado assim você falou assim, a minha referência, eu não estou preocupado com a minha referência, eu acho que é a referência das pessoas que foram construindo talvez essa mudança conceitual da hidrologia urbana para águas urbanas, onde a gente se permite a falar em revitalização, em restauração, né? A gente se permite falar em urbanismo, né? E a necessidade de qualidade de água, de ambiente, de biologia, de outras questões que não estavam lá na origem. Eu acho que o evento ele ganhou muita importância e o evento temático ele é muito focado, ele permite que a gente aprofunde bastante essas questões. Super interessante, Vladimir, essa é a visão do pesquisador na minha percepção, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho da visão do membro do Conselho Consultivo, né? Um ex-presidente que ajudou a construir essa trajetória, junto com todas as outras gestões, os outros líderes da própria associação, né? O que representa isso dentro desse contexto, considerando o momento político, institucional, né? Os desafios que nós temos em todas as questões ligadas com os recursos hídricos. Vou dividir em duas partes, tá? Primeiro, a visão acadêmica mesmo. Eu vou voltar um passo aqui na importância que isso tem do ponto de vista acadêmico, né? A gente sempre batalhou muito, Cristóvão, pela aproximação mais forte dos tomadores de decisão, né? Daqueles que trabalham na construção de políticas públicas da academia, da ciência. Sempre tem um distanciamento muito grande e a gente percebe isso nos eventos, em qualquer evento técnico-científico. Os eventos da BRH, digamos assim, o evento principal, vou chamar assim, o Simpósio Brasileiro, acho que todos são principais, né? Mas o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, a comunidade, as instituições sempre estiveram mais presentes, né? A ANA sempre esteve muito presente, a gente sempre tentou fazer essa aproximação de maneira muito forte. Mas isso a gente nunca vê de forma muito clara nos eventos temáticos, né? De engenharia de sedimentos, no de águas urbanas, no de hidráulica, eles acabam sendo eventos muito mais acadêmicos, né? Então, se a gente quer de fato fazer uma transformação e transferência de conhecimento e de aplicação e de construção de políticas públicas efetivas, as instituições têm que estar presentes. Aí eu misturo um pouquinho agora a minha parte, né, da institucionalidade do Conselho Consultivo ou da instituição ABRH. A partir do momento que a gente traz para os eventos temáticos, ainda falta o lado de quem executa, né? No caso do Encontro de Águas Urbanas, falta ainda a participação do município. Mas de quem está construindo as políticas públicas, a gente está começando a trazer para dentro, né? Minha percepção temática deste evento aqui, ela é uma percepção de que a gente conseguiu amadurecer, inclusive nessa aproximação com as instituições externas, mas por outro lado a gente perdeu um pouquinho as questões conceituais.
Então, nessa última mesa agora, por exemplo, que eu participei, né, que era de restauração ou revitalização de rios, eu percebo um certo ceticismo de quem estava na mesa, principalmente daqueles que estão executando as políticas públicas, porque precisa de novo a gente ter uma retomada das questões conceituais, mas é esse equilíbrio que a gente vai buscando. Que bom que eles estão aqui para ouvir as perguntas incômodas que a gente vai fazer. E que bom que eles estão aqui para que a gente possa escutar a percepção deles sobre dizer que é impossível fazer alguma coisa e a gente acha que é possível, né? Então, acho que essa questão, né, do ponto de vista acadêmico, e eu falo como pesquisador, é importante para nós, essa aproximação que a gente vê aqui, e do ponto de vista institucional, para a Agência Nacional de Águas e para o Ministério do Desenvolvimento Regional que estava presente, né, e para a BRH, essa aproximação é muito importante. Acho que a análise perfeita, eu também tive um pouco desse sentimento ao longo desses 3 dias, desses 2 dias, né? Dessas mesas redondas e desses debates. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte, né? Que inclusive eu entendo até como motivacional para aquilo que a gente precisa construir para as próximas pautas, né? E por fim, Vlad, eu queria que você falasse um pouquinho como membro do CT de Águas Urbanas e uma mensagem para essa geração jovem forte, e muito presente aqui, né? Com uma energia assim bastante intensa, com uma capacidade de produção do ponto de vista dessa interseção, disso que você falou, né? Então, que mensagens ou conselhos você daria dentro desse contexto, considerando já um pouco da maturidade, né? Que nós nos encontramos dentro da nossa trajetória profissional e propriamente até dentro da nossa vida dentro da associação. Cristóvão, veja, nos últimos quase 20 anos, eu sempre tive uma participação importante em todos esses eventos, inclusive na organização dos encontros, né? Até que eu saí da diretoria da BRH e estou sentindo um prazer enorme de ser um coadjuvante nesse processo aqui. Coadjuvante no sentido de que quem é protagonista são os nossos alunos, né? Então, aquilo que eu vivenciei quando eu saí do meu doutorado, quando eu entrei na universidade, comecei a pesquisar o tema, orientar dissertações, e eu curti muito participar disso ativamente, hoje eu tenho muita satisfação em ver os nossos alunos fazendo isso, né? Então, essa renovação que eu observei na presença, na programação principal, e não só na plateia, porque a gente sempre via muitos estudantes só na plateia, né? Só na apresentação de pôsteres, só na apresentação do trabalho técnico. E nesse evento aqui teve uma renovação completa, uma comissão técnica de águas urbanas que está com um gás assim a mil. Então acho que a mensagem é que a gente está aqui de passagem mesmo, de passagem em todos os sentidos, inclusive de passagem do bastão, né? E que bom que essa turma está vindo e continua vindo. Eu lamento muito que a gente não tenha tido uma presença muito mais forte de estudantes mais novos de graduação pela questão de custo, porque infelizmente o custo esse ano parece que foi muito importante. Mas a gente tem uma renovação das pessoas e é uma renovação muito, muito efetiva, inclusive das instituições presentes, né? É a Universidade Federal do ABC que estava aqui, é a Universidade Federal de Campina Grande que estava aqui, e de outras que não estavam nesse circuito das águas urbanas de maneira muito forte, que sempre era o IPH, a UFMG, São Carlos e o UFRJ, né? E de uns tempos para cá a gente percebe que você tem efetivamente a UFV de Rio Paranaíba, exatamente, né? Itajubá, né? Então outras instituições que não estavam no circuito e que em função dessa renovação muito forte das pessoas, dos jovens, dos nossos alunos que estão entrando, a gente tem a renovação de pessoas e de instituições. Isso é muito importante, muito estimulante, né? E a continuidade disso para os nossos próximos anos. Obrigado, Vladimir. Ótimo, obrigado.